Voltamos aqui com as resoluções de geometria analítica, dando continuidade ali, usando como base o livro do Alfredo Steinbrück. Estamos no capítulo 3 ainda, estamos tentando terminar todos os exercícios que são pertinentes dessa parte ali, que eu achei mais interessante de resolver. É a parte de produto vetorial, e aqui a gente... Produto entre vetores, na verdade, não, produto vetorial é só um deles. E aqui é um exercício em que eu tenho que mostrar que esses 4 vértices que foram dados, não são vetores, são vértices, né? Estão no espaço. Eles formam um quadrilátero, que é um paralelogramo. Então, a primeira parte eu tenho que provar que é um paralelogramo. Eventualmente, fazendo isso, é lógico que vai ser um paralelogramo, porque ele pede para calcular a área depois, né? Então, depois vai envolver o cálculo da área, usando muito parecidamente os exercícios 54 e 56 que eu já resolvi, vou deixar aqui indicado para você. Eu uso a propriedade do produto vetorial para calcular a área de um paralelogramo. Tem um quadrilátero que não é um paralelogramo, por isso que eu preciso provar que é um paralelogramo no primeiro momento. Um deles é o trapézio. O trapézio tem duas bases que são diferentes por natureza, senão seria um quadrado ou um retângulo. E eles têm as duas áreas laterais, os dois lados laterais, que eventualmente não são paralelos. O paralelogramo, como é que eu provo que é um paralelogramo? Ele é uma figura que está aqui, em que eu tenho os lados opostos são paralelos. E os ângulos opostos também são iguais. Então tem essas duas condições. Como que eu vou provar que esses vértices dados formam um paralelogramo? Bom, aqui eu tive que gerar vetores aleatórios. Entre aspas, eu tinha uma ideia de que eram esses casos aqui, eu fui fazendo contas rápidas dos vetores e até encontrar essas condições. Mas primeiro, eles precisam ter o mesmo módulo e eles precisam ser paralelos. Ou seja, e paralelos em particular ou por 1 ou por menos 1, o fator multiplicativo entre eles. Porque eu preciso que um vetor aponte para os dois apontem para a esquerda, ou um aponta para a esquerda e para a direita, mas eles têm o mesmo tamanho e têm as mesmas coordenadas, na verdade. Por isso que tem que ter o mesmo módulo e eles precisam ter a mesma direção e no máximo sentidos opostos, mas sempre com um fator multiplicativo de 1 em módulo, ou 1 ou menos 1. Então eu peguei o A e B e eu vi que dava 3, 5 e menos 4 as coordenadas dele, né? Peguei as coordenadas do B, subtraí as coordenadas do A. Não quer dizer que é um lado, pode ser a diagonal, podia ser a diagonal aqui, AB. Então preciso encontrar um outro que tenha a mesma cara, né? Aí eu peguei o módulo AB só para deixar indicado. Aqui eu nem cheguei a calcular porque não precisou, porque quando eu fiz o DC, eu encontrei o mesmo vetor. Ou seja, o AB e o DC eles têm a mesma módulo, direção e sentido. Por isso que eles são paralelos. E de fato eles estão aqui, eu desenhei aqui, né? De mesmo formato. Se fossem diagonais, não ia ter como A e B ser a mesma diagonal que o DC, porque eles iam ser perpendiculares. Ou pelo menos eles iam cruzar, talvez não necessariamente com ângulo de 90 graus, certo? Mas aqui eles deram iguais, então eu sei que DC e AB são os lados. Agora resta saber se é AC ou AD. Aí eu fiz o AD e o BC por natureza e eu vi que dava 1, 4, menos 2, 1, 4, menos 2 para os dois, né? Coordenadas do D menos do A, coordenadas do C menos do B, para encontrar esses vetores, né? E eu percebi que eles deram iguais. Se eu fizesse o CB, por exemplo, ele ia dar igual, só que com sinais opostos, né? Menos 1, menos 4 e 2. O que funciona, porque aqui, né, o paralelogramo não tem as flechinhas desenhadas quando a gente desenha um paralelogramo, né? Isso ia desenhar os 4 lados. Então, desde que eles tenham a mesma coordenadas em módulo, em cada x, y, z, que garante que eles tenham o mesmo módulo, eu só preciso que eles sejam iguais em módulo. Porque aí eu sei que um é paralelo ao outro com um fator multiplicativo de 1 ou menos 1. Do jeito que eu fiz, todos deram as mesmas coordenadas, então o fator multiplicativo é 1, para provar que eles são paralelos, porque faz com que o AD e o BC ficam nessa direção, e eles são opostos e têm o mesmo, eles são paralelos e opostos, ou seja, eles têm a mesma módulo, direção e sentido, do jeito que eu desenhei. Se eu fizesse o CB, não ia ter problema. Tem o mesmo módulo, mesma direção, e o fator multiplicativo que faz o AD virar o CB é menos 1, que ainda atende as condições. Juntei os 4 vértices por lados que pegando os opostos, são paralelos. Por definição, isso é um paralelogramo. Tá? Aqui que termina a prova de que é um paralelogramo, sem uma demonstração formal, assim dizendo. Né? Eu só provei usando arbitrariamente escolhendo os vetores de modo que eu chegasse na condição desejada. Eu fiz isso rapidamente, mas pode ser que dê trabalho ficar tentando fazer o AB, o AC, o AD para ver se eles são paralelos. Mas a princípio essa é uma forma de resolver e mostrar que é um paralelogramo. Uma vez que eu sei que é um paralelogramo, eu posso calcular a área usando o produto vetorial.
Eu calculei o AD e o AB porque eu vou fazer o produto vetorial AB e AD. Poderia fazer outro, sim, poderia. Mas eu mostrei no exercício 54 e 56 que eu resolvi num vídeo junto, né, os dois, porque eles eram uma aplicação imediata da propriedade. A área do paralelogramo sempre é igual, pode ser calculada fazendo o produto vetorial de dois vetores que são lados subsequentes, ou seja, não são lados opostos, não estão inversamente, eles se tocam, né, o lado esquerdo com o lado inferior aqui dizendo, né? Ou o lado direito e o lado superior. Eu não posso pegar o lado direito e o esquerdo e fazer o produto vetorial. Até porque eles têm a mesma direção, o produto vetorial vai dar nulo. Aí dizer que o paralelogramo não tem área não faz sentido. Então tem que pegar dois lados que se tocam e fazer o produto vetorial entre eles. Vai dar um vetor resultante. Eu pego o módulo desse vetor. Calcular o produto vetorial, eu tenho que fazer o determinante de uma matriz em que a primeira linha são os vetores canônicos I, J e K, as coordenadas x, y e z. A segunda linha é o vetor que eu escolhi primeiro à esquerda, 3, 5, menos 4 para o AB. E a terceira linha, o vetor AD, que foi o que eu escolhi, 1, 4, menos 2. Se eu inverto essa ordem, AD vetorial AB, não é um problema. Vai dar o vetor oposto a esse preto aqui que eu desenhei. O módulo dele ainda vai ser igual, ainda vai calcular a área do paralelogramo. Perfeito? Como resolve o determinante de uma matriz? Se você tem dificuldade, repita duas colunas ou duas linhas e faz a regrinha certinho. Eu faço entre aspas de cabeça. E eu já fiz aqui a resolução, obviamente, né? Dá menos 10i, menos 4j, 12k. Quando eu pego o sentido oposto, eu tenho que inverter o sinal. Menos 5k, 6j e 16i. Tem que operar i com i, j com j e k com k. E depois eu posso fazer uma notação em que fica x, y, z, que é o resultante do vetor canônico i, o resultante do j e o resultante do k. Fazendo isso, eu tenho menos 10 mais 16, 6 na direção x, no eixo x, menos 4 mais 6, 2 no eixo y, ou na direção j, 12 menos 5, 7 na direção z, ou no eixo z, ou na direção k. Pego, esse é o vetor resultante, eu pego o módulo dele e eu tenho a área do paralelogramo. O módulo de um vetor é coordenada ao quadrado de um mais coordenada ao quadrado do outro, mais terceira coordenada ao quadrado. 6 ao quadrado mais 2 ao quadrado, mais 7 ao quadrado, tiro a raiz de tudo isso. 6 ao quadrado, 36, 2 ao quadrado, 4, 7 ao quadrado, 49. 36 mais 4, 40, mais 49, 89. 89 na raiz. Eu não consigo fatorar 89 como um produto de primos. Não é 2 ao quadrado, vezes alguma 3, vezes 5, vezes 7, alguma coisa. 89, se eu não me engano, é um número primo. Então, eu não consigo fatorar isso e, infelizmente, eu fico com essa raiz. Não é bonita, assim dizendo, né? Se fosse 90, seria pelo menos 9 vezes 10, 3 raiz de 10. Mas 89 não tem como fazer isso. Então fica a raiz de 89. A única adicional foi que eu coloquei em relação ao outro exercício, o A, para dizer que é a unidade de área. Então eu calculei uma área, teoricamente ela é metro quadrado, centímetro quadrado, polegada ao quadrado, pé ao quadrado, alguma unidade do sistema internacional, do sistema imperial, ao quadrado de espaço, né, metro, centímetro, polegada, jarda, alguma coisa nesse sentido, mas unidade de comprimento ao quadrado, né? Como eu não sei o que é, porque ele não deu as unidades dos vetores, dos vértices, eu só digo que é a unidade de área, porque é uma área. Então, assim, na física principalmente, né? As soluções das variáveis nunca é só um número, precisa ter unidade, ainda que seja adimensional, né? Se não tem unidade. Mas para ser uma resposta formal completa, precisa sempre ter número, módulo e a unidade equivalente. No caso da área, existe uma unidade. Como eu não sei qual que é, eu só digo que existe uma unidade de área associada a esse raiz de 89. E isso daqui encerra o exercício. Perfeito? Se ficou alguma dúvida desses passos, você pode estar deixando um comentário que eu vou estar respondendo assim que possível. Se você achou que foi relevante, pertinente e interessante essa resolução, considere deixar o seu like nesse vídeo e se inscrever no canal se possível. Assim, eu, principalmente, e o YouTube também, vamos entender que faz sentido continuar essa resolução de exercícios de geometria analítica. De toda forma, eu te encontro no próximo exercício.